E aí, pessoal, tudo bem? Como é que você tá? Seja bem-vindo a mais uma transmissão aqui no canal Paulo Nidec. E hoje, nessa terça-feira à noite, no Paulo Nidec Podcast. Exatamente. E hoje nós temos um convidado muito especial, um amigo meu, o Rodrigo, e nós vamos falar de psicologia e de como certas barreiras, certos obstáculos podem podem interferir e até atrapalhar a você alcançar o sucesso financeiro. Eu vou trazer aqui o meu amigo Rodrigo Mesquita, que ele é psicólogo e psicoterapeuta. Tudo bem, Rodrigo? E aí, meu amigo Paulo, quanto tempo? Prazer estar aqui com você. Tudo bem por aqui? Saudações cariocas. Saudações cariocas, ninguém é perfeito. Eu também sou carioca. E, Rodrigo, eu estava falando com você um pouco. Aqui é uma conversa tranquila, descompromissada, tá? É realmente para a gente bater um papo. Mas eu vou te falar uma coisa que eu estou muito animado para essa nossa conversa, que é o Certo. seguinte: eu recebi perguntas, mas muitas perguntas, não foi uma ou duas perguntas, não. De gente que falou assim: caramba, eu tô aguardando a live, eu quero ver, eu quero perguntar isso, eu quero perguntar aquilo. Olha, eu vou estar no trabalho, mas eu não vou poder assistir, eu quero saber disso. Eu quero. E a partir daí, a gente estava falando, eu conheço o Rodrigo aqui das aulas de oratória com o polêmico fonoaudiólogo e professor de oratória, Simon Simon. Weintraub, e a gente se divertia muito lá. Eu acho que não é um exagero falar que também era um trabalho que se assemelhava a uma terapia de grupo, e eu particularmente gostava muito, mas muito mesmo, das intervenções do Rodrigo. Vou te falar, Rodrigo, isso eu estava te falando na nossa sala anterior, antes de entrar ao vivo. Uma coisa que eu gostava muito das suas intervenções na aula era o seguinte: você intervinha muitas vezes no comportamento da pessoa, não somente na fala. Por exemplo, uma vez teve um caso lá, como é que eu posso falar isso? Que as aulas eram apimentadas. Teve um Sim. caso que tinha uma menina que ela detestava, ela falava: ah, não, eu gosto disso, 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 eu gosto de ser chamada assim, eu gosto de ser elogiada, não sei o quê, tal, 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 tal. E aí você falou uma coisa que era exatamente o oposto de tudo que ela tinha falado. Você fez uma provocação assim: ah, então, você é assim, assim, assado. Eu não vou falar exatamente o que é, né, que ela era gordinha, não sei o quê. E aí ela começou a rir, ela ficou toda serelepe, ela subiu uma energia nela, que ela, ah, não, mas é que eu sou gordinha, mas assim, não sei o quê. E aí você falou assim: olha, mas isso te agrada. Ela veio uma emoção positiva que ela reagiu com aquilo. Legal que você está entendendo o que eu estou falando. Que era Uhum. o Eu oposto não do que ela lembro estava falando. exatamente o caso, mas assim, eu tô conectado com o que você está falando. E aí eu observava, eu ia muito para as aulas para observar. Eu falava: caramba, isso é Aham. genial. Que ela fala uma coisa, ela faz outra e ela reage positivamente àquilo que ela fala que ela odeia. O ser humano é complicado, né, Rodrigo? Sim, então, a gente vê muito isso, né? Principalmente em psicoterapia. A pessoa diz uma coisa e age de forma diferente. A gente chama isso de dissonância, tem uma dissonância. E aí a gente fica assim, né? No que eu acredito? No que a pessoa fala ou no que a pessoa faz? Então eu te digo o seguinte, cara, o que a pessoa faz tem muito mais peso do que a pessoa fala. O que a pessoa fala está na mente dela. Então ela gostaria às vezes de ser de uma maneira, de se comportar de uma determinada forma, só que o coração dela diz outra coisa. E tomar consciência disso às vezes é muito doloroso. E a gente tem que ter todo um tato para saber juntar esse quebra-cabeça que está desconectado. Porque no início a pessoa nem sabe que ela pensa dessa forma. O segundo passo é ela perceber que pensa dessa maneira e ela vai ficar chocada, né? Caraca, aquilo que eu mais quero, aquilo que eu mais anseio, que eu mais desejo, eu estou fazendo o oposto. Caraca, isso é louco, cara. Isso é louco. Mas a gente vê muito. Por quê? Porque coração está dividido, está separado da mente. E aí gera essa cisão. A pessoa pensa de um jeito, pensa direcionando para um lado e age direcionada para outro. E aí fica um conflito, cara. Isso é muito comum, cara. Muito comum. Aquilo que a gente mais deseja tem uma parte nossa que não quer. Pois é. E pode ser um trabalho de
até meses, quem sabe, não sei, até anos, dependendo do psicanalista que você tem, né? Que tô falando do psicanalista de uma forma diferente, né? Não tem, falar, não, eu faço psicanálise, a pessoa tem que ficar 28 anos lá fazendo, voltando, não é isso? Então. E pode demorar muito tempo até se dar conta. A gente precisa ter muito tato para respeitar o tempo da pessoa, né, cara? Eu posso já antever várias camadas do sofrimento da pessoa, mas eu não posso chegar e jogar um holofote assim na cara da pessoa. Isso é delicado, né? Acho que a profissão, né, da psicologia, né, do contato com o outro, ela exige muito tato. E as pessoas, quando buscam uma terapia, buscam um tratamento, a primeira coisa que ela vê, né, é uma pessoa humana. Então, a gente precisa exercer isso dentro do set terapêutico, né? Ser humano, a presença do profissional, a capacidade de se conectar com a outra pessoa. Pô, isso é fantástico. Por exemplo, você vai entrevistar alguém. Pô, eu tenho certeza, cara, que você busca de todas as maneiras se conectar com a outra pessoa, sincronizar sua fala junto com a dela, para não atropelar a pessoa, para saber trazer perguntas coerentes com o que a pessoa está falando, enfim, toda essa dinâmica, né? Eu acho isso muito importante, cara. Que você vai conduzindo, né? E aí, a coisa que eu acho que é o seguinte, a condução. Normalmente, uma coisa que eu tenho falado aqui no meu canal é sobre finanças e dinheiro. E eu vejo que tem muita gente que pode ser bloqueado psicologicamente para atingir ou a mesmo achar, aí eu já estou desenvolvendo, você fala se você concorda ou não, ou mesmo achar que merece, que a personalidade dela, que o perfil, que fala, não, eu mereço isso, eu mereço aquilo. Então, tem algumas perguntas aqui que eu me pergunto, que é o seguinte, eu vejo essas perguntas e eu falo, caramba, será que essas questões aqui, elas vão ajudar ou elas vão atrapalhar no sucesso profissional e financeiro dessa pessoa? E aí você me diz se elas vão ajudar, se vão atrapalhar, se o caminho que tem que resolver isso até lá. Por exemplo, a primeira pergunta aqui, olha, é a pergunta da Cleo que eu recebi. Ela fala o seguinte, doutor, sou uma pessoa muito impulsiva, tento me controlar, mas quando eu vejo, eu já estou gritando e já falei o que eu não devia. Eu ofendo pessoas, destruo amizades e no final eu termino chorando sozinha. No casamento da minha irmã, discuti e dei um tapa no rosto da minha avó. Toda a família se virou contra mim. A minha pergunta é a seguinte: como controlar a impulsividade? Boa pergunta. Vamos lá. Muitas pessoas chegam ao consultório querendo uma direção, uma forma, como eu faço. E a primeira coisa que eu busco tranquilizar essa pessoa é não queira mudar. Aí a pessoa fica em choque. Aí eu explico por quê. É um contexto. Por quê? Porque nessa pergunta aqui, Paulo, dá para a gente ver que a pessoa briga com ela mesma. Porque ela não aceita que ela é dessa maneira. Quando ela não aceita que ela é dessa maneira, ela faz isso que a gente falou, que é cisão. O que é cisão? Cisão é a mesma coisa que divisão. Então, uma parte dela briga com a outra parte, dizendo: você não pode ser assim, você não pode ser assado, você tem que ser dessa maneira, você tem que isso, tem que isso, tem que isso. E a pessoa vive uma sobrecarga dos tem que da vida. Então, quando eu digo para ela que você não precisa de fazer absolutamente nada, o que eu quero gerar na pessoa? Ela parar de brigar com ela mesma. Então, o que eu diria para Cleo: Cleo, você, em primeiro lugar, precisa aceitar que você é uma pessoa que você tem uma característica de impulsividade. Precisa aceitar isso e parar de brigar com isso. Agora, o fato dela aceitar para gerar um movimento de autoaceitação, de compaixão consigo, não quer dizer que ela
precisa se conformar com isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, primeiro lado, aparando essas arestas aí. Primeiro lado, aceitar quem se é, aceitar que ela age sim de forma impulsiva e que ela vai... Aí o movimento ativo, tá? Ela pode dizer para as pessoas: eu reconheço que eu estou agindo assim, eu reconheço que eu te feri, isso me dói e eu vou observar o meu comportamento. Principalmente dentro do âmbito do relacionamento conjugal, onde as ações dela repercutem sobre a outra pessoa, sobre o cônjuge dela. O que ela pode fazer? Ela não tem condições de garantir que ela não vai fazer mais aquilo. E ela nem deveria. Porque, em primeiro lugar, ela precisa se amar. Quando a gente casa com a luz e com a sombra do companheiro e da companheira. Né? Essa vida de casal, ela permite um crescimento exponencial na vida dos dois. Porque se conhecer já é um desafio, imagina poder conhecer o outro em profundidade. Então a gente precisa nutrir um amor muito grande em relação a si, para que eu possa também nutrir esse amor pelo outro. Então, em primeiro lugar, eu diria, aceita. Aceita que você está agindo assim. Ainda sem um compromisso de mudar imediatamente, né? Isso, sem esse peso. Então, aceitou, a tendência é que eu quero que ela cesse essa briga interna dela. Quando eu paro de gastar energia com essa briga interna, me sobra mais energia para que eu possa observar quando eu ajo dessa maneira. Então, quando eu ajo dessa maneira, eu quero agir com consciência, com presença. Então, eu vou observar o que é o gatilho para eu agir dessa maneira, quais são as situações em que eu ajo dessa maneira, o que me desperta para que eu aja dessa maneira. Então, com mais energia, com um maior estado de presença, eu consigo observar tudo isso. Mas eu só vou conseguir fazer isso a partir do momento que eu aceito. O terceiro ponto, eu diria, olha só, mudar não é uma palavra muito apropriada para isso que a gente está querendo fazer. Eu poderia dizer transformação ou ampliação do meu comportamento. Por que transformação ou ampliação do meu comportamento? Porque esse movimento de impulsividade que ela tem uma raiz positiva. E não é interessante que ela perca tudo que ela tem de bom. Porque tem um lado bom. Ela só não sabe expressar isso numa medida adequada, numa medida assertiva. Então, se a pessoa coloca assim, eu tenho que mudar. Normalmente as pessoas vão pensar mudar no sentido de abandonar completamente esse comportamento. Só que nesse comportamento existe uma raiz positiva, existe uma intenção positiva. Então, eu preciso pegar o que é bom e transformar aquilo que não está bom. O impulso, ele é positivo. Só que a forma como ele sai, ele não está assertivo. Porque eu saio tratorando todo mundo. O que precisa ser acertado é o comportamento. Porque a natureza da ação, ela é boa. Então, quando a pessoa começa a reconhecer tudo isso, ela começa a ficar em paz com ela mesma. Ela não acha que ela tem um problema. Percebe? De fato é um problema, mas não é na totalidade. É um problema que tem uma intenção positiva. Que tem uma parte boa. Então, se ela achar que ela vai se tornar uma outra pessoa, isso é muito doloroso. E a intenção positiva, ela existe em todos os comportamentos. Todos. Mesmo em fumar? Pessoa que está fumando. Até comportamentos delicados e condenáveis, tá? A PNL, né, que é a Programação Neurolinguística, ela tem um pressuposto que ela diz o seguinte: todo comportamento tem sempre uma intenção positiva. Ninguém faria algo que fosse totalmente contra si mesmo, ainda que a pessoa estivesse se punindo. Então, a gente precisa resgatar a intenção positiva, a pessoa precisa ter consciência da intenção positiva daquele comportamento, seja se defender de uma dor, seja expressar uma repulsa e whatever, né? Ou seja, toda uma gama de comportamentos. A gente precisa resgatar a intenção positiva e transformar como isso se manifesta.
Perfeitamente. Rodrigo, eu vou para a próxima pergunta aqui, que tem muita pergunta. Desculpa se eu falei muito, tá? Então, assim, não, foi perfeito, foi perfeito. Clarear, até porque isso Aliás, esse o seu raciocínio serve encadeamento para para muita coisa, muita coisa, É, muita coisa, muita coisa, é muita verdade. coisa mesmo, muita coisa. Vamos embora, Bem, vamos para cima. aí é o seguinte, olha, você até falou de algumas situações que são um pouco embaraçosas ou condenáveis e tal. Eu recebi uma pergunta aqui da Carla Molina, que ela fala o seguinte, é uma pergunta simples. Você vai ver que essa é bem fácil de responder, você responde em 1 minuto. Olha aqui, ó. Beleza. Vivo um casamento de aparência. Sem sexo, sem diálogo, sem carinho, nada disso existe. E aí eu acabo me conformando com isso. Porque eu não tenho mais os meus pais comigo. Meus pais faleceram. Eu acabo aceitando isso por não ter condições de me manter sozinha. E eu acabo vivendo de aparência. E aceitando migalhas por medo de passar fome ou ficar sozinha. Tenho medo de não conseguir me manter. A pergunta é: como eu devo lidar com essa situação? Se para todo canto que eu olho, eu não vejo uma saída. Doutor, como sair dessa humilhação que eu vivo? Pergunta simples. Cabeludo é assim. Cara, tem muita coisa aqui, né? Então, assim, primeiro eu diria, cara, que terapia ela não é um lugar de ouvir de alguém o que a pessoa tem que fazer, né? Mas, assim, para poder jogar luz... É como sair, né? Ela já quer falar, olha, eu tenho uma tipo, situação, como é que eu consigo me livrar disso? 5 passos para o foco. Então, assim, a gente precisa pensar que, assim, eu estou falando dentro da perspectiva da psicoterapia. E pensar a psicoterapia é pensar a individualidade. Então, diversas coisas podem estar em jogo aqui. Mas, assim, podendo contribuir, né, para essa pessoa, eu diria que tem uma situação aqui de codependência, né? Onde eu dou algo para alguém e recebo algo para outra pessoa e aí fica uma coisa um pouco emaranhada, vira uma conexão de dependência mútua, né? Toda relação de dependência ela é mútua. Então, por isso que a gente chama de codependência. Interessante Mas, você cara, falar isso, porque a maneira que ela coloca a pergunta dela é como se somente ela dependesse dele. E o que você está descrevendo é que existe uma codependência, né? Uma coincidência onde ela depende dele, ele depende dela também. Existe ali uma... exato. Os dois estão dependentes. Mas, assim, o que eu poderia dizer assim, para essa pessoa, né? Em primeiro lugar, se confrontar diante do que sente. Porque a gente tem uma tendência a fugir das emoções e sentimentos desagradáveis. E é isso que faz com que a gente fuja da realidade. Aí entra vício, entra, né, uma série de coisas para nos tirar, né, desse mundo onde a gente sente. O ser humano é um ser que sente, né, cara? Então, sentir é doloroso às vezes. E ela tem muitas coisas para sentir. E se ela sentisse isso de fato, ela ia gerar uma transformação na vida dela. Porque ela vive uma dor, essa outra pessoa também vive uma dor, e eu acho que ela precisa gerar insatisfação para que ela possa correr atrás, porque é a vida dela. E não há nada mais importante do que a nossa própria vida. Então, o movimento da psicoterapia, eu te diria que é um movimento da insatisfação consigo. E essa insatisfação consigo é um movimento de auto-amor. O auto-amor nasce dessa insatisfação. Pô, não tá legal, preciso procurar uma ajuda, preciso procurar alguém. E eu vou tentar, cara, eu vou tentar de alguma forma, eu vou tentar por aqui, eu vou tentar do outro. E eu acho que a vida começa a retribuir quando esse nível de insatisfação chega num ponto que ela fala, cara, eu não mereço isso. Eu mereço coisas boas. E aí eu vou te dizer o seguinte, cara. Pode parecer polêmico, mas eu te diria que a vida trata você na mesma medida em que você se trata. Se você se trata mal, você vai atrair uma pessoa que vai te tratar mal. Parece louco, mas se a gente for procurar sentir isso na nossa vida, a gente vai ver que é a mais pura realidade.
Se eu me trato mal, eu atraio uma pessoa que me trata mal. E a tendência é a gente apontar o dedo para o outro e falar, porque você faz isso, você é isso. Você E aí, é quando a isso. outra pessoa também te trata mal, além de você mesmo, você fala, nossa, isso aqui é familiar, é gostosinho, é para isso que eu tô preparado, né? Não digo que vai ser agradável, mas Então, tá no mesmo, tá uma mas continuação, né? eu diria que a vida está tentando te acordar para o que você faz com você. Então, o outro está a seu favor. Porque se ele te trata mal, se ele abusa de você, vamos colocar essa palavra, a gente tem que se perguntar se a gente não abusa da gente mesmo. Sacou? Sim, então, no fundo, perfeitamente. lá no fundo, a gente vai ver que dentro de uma relação de codependência, né, se a gente costuma separar dessa forma que eu não gosto muito, mas o abusador e o abusado. O abusado, ele se abusa, cara. Sim, perfeitamente. Então, quando a pessoa percebe isso, percebe que ela permite, ela não tem o merecimento, ela não tem o valor próprio. E que essa pessoa está trabalhando a favor dela para que ela perceba isso. Porque a partir do momento em que eu reconheço que eu estou fazendo mal para mim, que eu não tolero mais isso, eu não vou permitir que uma pessoa age assim comigo. Percebe? Sim, Se claro. eu estou aqui numa reunião com um cliente, né? Vamos pensar de business, o cara trata a gente super mal. Pô, eu não quero esse tipo de cliente, eu não preciso disso, cara. Sabe? A menos que você ache que precisa e que esse é o normal e que no final das contas. E aí você começa a racionalizar, fala, mas eu tô começando agora. Aí fala, não, mas já tô há um tempão. Aí você começa a achar, fala, mas aí eu tenho que aguentar, não tem jeito, né? Você começa a achar justificativas para você continuar apanhando na cara, né? Essa justificativa é o que a gente chama de crença. A pessoa tem uma crença de que ela merece isso. Pois é. Olha, a Fernanda tá falando ao vivo aqui. A Fernanda tá falando aqui, olha, minhas ações são ruins, mas as intenções são boas. Que realmente demonstra essa dicotomia aí que você tá falando, né? Olha, tem uma pergunta aqui que é um pouquinho mais leve. Que é o seguinte. É porque assim, eu acho, olha, busque ajuda, né? Não dá pra gente ir muito longe, né? A gente não sabe, assim. Mas, assim, procurei trazer um princípio para orientar a pessoa. Dizer que o amor, ele nasce dessa insatisfação. Sim, sim. Que é um sinal, né? Que ela pode buscar ajuda e... Estou insatisfeito e vou buscar ajuda. Eu não quero mais isso para mim. Eu quero fazer diferente. Perfeito. Rodrigo, eu gosto muito que você descreve o problema, elabora, mas você fala, olha, o caminho é por aqui. Então, assim... Uma direção, né? Uma orientação. Cara, se eu tiver prolixo, por favor, me corta e... Tá? Não, tá bem a medida. Procuro trazer uma linguagem para atingir todo mundo, né? Não, tá bem uma medida legal. Não sei se vou conseguir passar por todas as perguntas aqui, mas a gente vai falando. Vamos lá. Pergunta aqui da Ana Clarice. Olha, aí ela fala aqui, eu tenho uma irmã que, olha, ela já faz terapia há tanto tempo que já dava para ter uma pós-graduação. Mas até agora os resultados ainda não apareceram. Para começar, ou seja, a irmã dela faz terapia há muito tempo, mas parece que não melhora. Para começar, ela desenvolveu uma dependência emocional absurda com o cachorro dela. Exatamente. O doguinho virou o chefe da vida dela. Se o cachorro decide que é hora de passear, bem no meio da janta, a minha irmã vai, deixa o prato abandonado, chinelo no pé, a comando do chefe de 4 patas. Como é que a terapia pode ajudar nessa dinâmica onde o cachorro é basicamente o patrão dela? Uma outra coisa, uma outra queixa. Ela fala, a minha irmã, ela só come o que ela vê sendo preparado. Ela investiga tudo aquilo que ela come. E basta ela sentir uma dor de cabeça que ela passa dias sem comer. Sem falar que ela fala que ela tem um problema no braço, que o braço dela está inchado e que o braço dela está roxo. Eu olho no braço dela e não vejo nada. É uma coisa que só ela vê. Como é que a terapia pode ajudar nesses fenômenos? Tem alguma abordagem mais específica para lidar com essas particularidades? Ou seja, doutor, minha irmã não melhora. Minha irmã está tentando se tratar e minha irmã não melhora. Vamos lá.
Questão de não melhorar e de resultados. São N variáveis. Difícil de a gente chegar aqui e dizer isso. Primeiro importante a gente observar que o fato da pessoa fazer terapia não significa que ela está entrando, por exemplo, com o coração dela. Né? Porque a gente precisa de uma entrega na terapia, e essa entrega ela acontece na medida em que eu tenho confiança na pessoa que está do outro lado. Né? Que aquela pessoa não está me julgando, que, enfim, eu preciso estabelecer esse vínculo terapêutico para que a terapia possa funcionar. Então, são N variáveis aqui em relação ao resultado. Né? Uma delas é se a pessoa, de fato, ela está entrando com essa parte mais delicada na terapia, que se chama coração, que se chama afeto. E, em todo lugar, pode haver profissionais ruins. Em todo lugar. Advogados, médicos, psicólogos. Né? Então, a gente não sabe quem sou eu para falar do trabalho de um colega. Mas é uma possibilidade? Sim, é uma possibilidade. É o caso dela? Eu não posso afirmar. Eu não conheço. E estaria sendo liviano se chegasse e colocasse que o problema é a pessoa ou o tipo da terapia. Né? Então, são N variáveis. Questão de codependência animal. Se ela tem uma codependência com o animal, ela tem também uma codependência com um dos pais dela. Tá certo? Tudo que a gente reproduz na nossa vida, depois de adulto, seja em nível do afeto, das relações, seja em nível profissional, isso vai se remeter à nossa matriz. Quem são as nossas matrizes? Né? É o papai e a mamãe. Então, de alguma maneira, tem alguma falta, né? E eu preencho essa falta dentro desse relacionamento. A ponto do, como você falou, o cão é o patrão. Quem manda é o cachorro. Né? Então, uma pergunta geradora de consciência, né? O que aconteceria sem esse cão? Como seria a vida dela? O que iria brotar? Por quê? O que é o bacana da vida? O bacana da vida é quando a gente tem a liberdade e principalmente a liberdade de escolha. Onde eu escolho me relacionar. Eu escolho ter um cão. Eu gosto do cão. Eu gosto de um animal. Você vê que a minha casa aqui, ó, ela tem aqui essas... que a gente chama de... a Disneylândia dos gatos, né, cara? É gatificação, né? A gente gosta muito de gato. A gente escolhe ter gato. Certo? Então, até onde existe o meu poder de escolha? Porque onde eu não posso escolher, eu vivo uma dependência. Agora eu vou puxar para o tema da live, não porque eu queira ou precise, mas é porque eu vejo essa correlação, tá, Rodrigo? E eu não estou falando assim, vamos voltar para o tema. É uma coisa que eu vejo. É o seguinte, eu vejo aqui nos Estados Unidos as pessoas gastando 30, 40, 60, 80 dólares no saco de ração. Por quê? É uma ração especial para alimentar cachorro velho, que tem 3 patas, com dálmata, não sei o quê, né, de forma vegana. Então, assim, aqui, olha, até o nome Pet Shop vem aqui dos Estados Unidos. Então, eu vejo 80% dos meus vizinhos, eles são obcecados pelo cachorro dele. Aí você fala, tá, e qual o problema? O problema é que eu também conheço. Eu tenho alguns conhecidos, eu vejo as pessoas próximas, eu vejo que a pessoa está completamente endividada. Eu vejo que a pessoa tem dificuldade para pagar o cartão de crédito, a parcela do carro está vencendo, mas ela começa a colocar as necessidades do cachorro patrão à frente da necessidade delas. Eu vejo esse padrão com muita frequência. Vou te dar um outro exemplo que eu vejo com muita frequência na mídia, eu vejo na vida. A pessoa é morador de rua. Aí fala, olha, você tem que ir para um abrigo. Pode ser uma desculpa. Ela fala, não, eu só vou para onde o meu cachorro for. Se eu não consigo manter o meu cachorro, eu prefiro morrer. Então eu vejo essa dependência emocional do cachorro, do gato, normalmente é cachorro, mais do que gato, que a pessoa começa a passar por cima da própria sobrevivência dela. E aí, como é que isso não vai afetar a vida financeira? Esse é o meu ponto. A vida financeira, pessoal, como é que não vai afetar a vida, a prosperidade da pessoa?
Acho que a primeira coisa que eu falaria aqui é da saúde psíquica da pessoa, né? Porque a nossa vida tem que estar em primeiro lugar. Então, E olha, ainda que a Ana você Clarice está queira... ao vivo aqui, ela está falando, olha, ela que mandou a pergunta. Teve realmente essa falta. Eu achei genial, Rodrigo, essa correlação que você fez da codependência do animal que tem uma correlação com os pais. E eu estou pensando aqui, as pessoas que são demasiadamente apegadas aos seus cachorros, normalmente é cachorro, tem gato, então não sei por quê. Não me julgue, é alguma coisa que eu observo. Elas realmente tendem a ser apegadas muito aos pais. Ela diz aqui. Teve realmente essa falta dos pais, perdemos nossa mãe muito cedo. Então você acha que agora o cachorro tá virando a mãe dela, Rodrigo? Cara, quando a gente passa por sofrimento, né, a gente tende a proteger o nosso coração, né, que é o nosso afeto. Então a gente não vai sair por aí entrando em grandes relacionamentos, né, ou se abrindo para o mundo, porque justamente eu posso tomar uma porrada de novo e aquilo vai doer pra cacete. O animal, ele não tem risco de revidar, de apontar um dedo para a gente. E a gente liga o nosso afeto a um lugar seguro e confortável. Confortável não sei bem se é a palavra, mas um lugar seguro. A gente quer proteger o nosso afeto. Então existe uma ferida. Essa ferida, para ser curada, ela precisa ser olhada e processada. Para a gente fazer isso, a gente precisa de um espaço seguro, como um espaço de terapia, por exemplo, para a gente poder olhar, vai doer, tem emoção, né? Mas quando a gente se liga, principalmente a ponto do cachorro ser um patrão, é porque, assim, eu prefiro um cachorro patrão do que eu me arriscar a me conectar novamente e tomar aquela porrada. Porque vai ter uma dor ali. Essa dor ela precisa ser cicatrizada, enfim, todo esse processo aí que eu te falei. Exatamente. Tá aqui a Samira Calil falando boa noite. E tem uma pergunta... Diga. Rapidinho, Paulo, surgiu aqui um imprevisto, rapidinho. Deixa eu só responder aqui uma coisa. Não, tranquilo. Enquanto isso... Imprevistos acontecem. Não, veja com calma, não tem problema. Aqui a gente faz ao vivo. Tá. E ao vivo é isso, né? Sim. Boa noite ao pessoal que está assistindo ao vivo essa transmissão. Enquanto isso, eu vou fazendo o rádio aqui. Microfone, speaker, tal. O meu speaker vai para aqui para o Shure. Então, pessoal, obrigado aí você que está assistindo ao vivo. Nós estamos ao vivo aqui para o YouTube, Facebook. Deixe o seu like, deixe o seu comentário. Coloque aí no comentário de onde você é. Envie a sua pergunta aqui também para o Dr. Rodrigo Mesquita, que é um excelente psicólogo e psicoterapeuta. Ele está falando aqui. E, pessoal, o que eu vejo é que essas questões, elas necessariamente afetam a vida financeira da pessoa. A minha perspectiva é o seguinte, não tem como, ou não vou dizer não tem como, mas se torna muito difícil a pessoa ter prosperidade financeira, prosperidade profissional, se a pessoa não tem algumas questões bem elaboradas. Você vê, a pessoa que ela é muito apegada a um casamento falido, a um cachorro que manda na vida dela, a um marido que manda... Ela tem dificuldade de ir para frente. É bem simples. Do mesmo modo também que tem um cara, eu vejo que tem cara que ele se endivida para agradar a mulher. Existe isso. Então, cara, eu tenho um conhecido que ele tá falando, não, eu peguei um dinheiro lá no cartão de crédito e eu tô pagando R$600, não sei o que eu vou para sair com ela e tal. E você vê que a vida financeira da pessoa era muito organizada. Então, assim, essas coisas podem puxar para trás, sim, elas podem ser complicadas. Então, pessoal, vão deixando seu like, inscreva-se no canal. Normalmente, a gente está aqui ao vivo toda terça-feira à noite para uma conversa ao vivo, onde a gente vai falar aqui sobre assuntos variados. Normalmente, a gente fala aqui sobre... Enquanto o Rodrigo está resolvendo lá, eu vou falar esse segmento rapidamente. Paulo, por que você não fala mais de inglês? Eu tenho até uma live aí que ela está agendada para falar sobre inglês. Mas, pessoal, passei 10 anos falando sobre inglês. Se a pessoa não aprendeu inglês em 2 anos, 3 anos, 5 anos, a culpa não é minha.
A verdade é essa. Então, assim, eu passei 10 anos falando, olha, de inglês, francês, italiano, Vambora. diferentes idiomas, e agora a gente fala de desenvolvimento pessoal. A pessoa tem que deixar o patrão dela não ser o cachorro. A próxima pergunta. Aqui, olha. Pergunta: atrações perigosas, doutor. Atrações perigosas. A pergunta da Fernanda Jordão. Ela pergunta: doutor, o que explica a atração por psicopatas? Você vê que o tema da live é como se desbloquear para ganhar dinheiro. Será que a pessoa sendo atraída e se relacionando com um psicopata, ela ajuda, melhora ou piora a vida financeira e pessoal dela? Muito bem. Vamos à pergunta. Doutor, o que explica a atração por psicopatas? Apesar de suas características manipulativas e perigosas, quais são os fatores psicológicos envolvidos nessa atração? Só tem pergunta fácil, né? Pergunta Vambora. fácil. Bom, Mas eu sempre fiquei impressionado, Rodrigo. O cara tá lá na cadeia, matou 15 pessoas, estuprou tantas outras, mas recebe muita cartinha de amor. Não existe isso na vida real? Olha, tudo é possível, né? Em um mundo de possibilidades, tudo é possível. Existe, né? Então ela pergunta, o que explica essa atração? Cara, vou traçar uma hipótese aqui, tá? Eu testaria várias coisas e não dá pra gente ficar falando de todas. Mas vou dizer o seguinte. Vamos imaginar uma pessoa, uma mulher, que não aceita o próprio pai. O pai tem determinadas características que ela repudia. E aí ela fala, não aceita esse cara. Ou não aceita essa mãe. Qual é a tendência dela na vida? Atrair pessoas com as mesmas características daquelas que ela repudiou. Para quê? Para que ela possa ser saudável, ela precisa tomar para si o pai e a mãe como eles são. Olha, caramba, Rodrigo, isso que você falou, dá para escrever 8 parágrafos aí, acima. Né? Ou seja, os seus pais devem ser uma lição. Os seus pais devem pertencer no seu coração. Porque, quando eu digo pertencer, né, eu quero dizer o seguinte, ninguém é perfeito, cara. Só que todos temos um lado bom. Ainda que seja, olha, essa pessoa me gerou, ainda que seja só isso. Ela me gerou. E graças a ela a gente está na vida. Ainda que seja só isso, tá? Porque às vezes as pessoas que mais nos amam, como nosso pai e nossa mãe, são aquelas que mais nos fizeram mal. Só que isso só pode ser compreensível para um adulto. Porque para um jovem ainda é muito difícil, porque ele está vivendo ainda a revolta dele em relação aos pais, ele está reivindicando determinadas coisas, e aí a vida naturalmente vai dar umas porradas nele, até que ele amoleça o coração dele, se torne um pouco mais humano, para que, a partir disso, ele possa conseguir identificar um lado bom nesse pai e nessa mãe. Então, uma pessoa que não aceita esse conjunto, né, luz e sombra dos seus pais, ela vai encontrar isso lá na frente. Então, é aquele padrão, eu tenho um pai alcoólatra, normalmente eu posso vir a buscar um alcoólatra. Né? Sim, porque se eu não aceitar, tudo aquilo que a gente não aceita volta. Por quê? Porque isso trava a gente. Aquilo que a gente não aceita da nossa história vai voltar, vai se materializar. Então, se eu não aceito um comportamento de um pai ou de uma mãe, do que aconteceu lá atrás, eu vou reproduzir isso. Então, eu vou encontrar uma pessoa nesse nível. Isso é o quê? Uma tentativa de incluir aquela pessoa que eu deixei para fora. Perfeitamente. E todos têm o direito de pertencer. Todos. Então, olha, você que está me assistindo aí, você que está visitando
namorado na cadeia, seu namorado matador na cadeia, repense a sua relação com seus pais, veja se seu pai também não era um matador, se seu pai também não era um... Não vou dizer matador, tá? Mas eu vou dizer assim, características que a pessoa repudia. Tipo, eu não aceito isso. Ela encontra uma pessoa que tem o mesmo padrão de comportamento. Perfeitamente, Rodrigo. É isso mesmo. E aí, só uma coisinha aqui, tá? Quando eu falo que todos precisam e devem pertencer, né, no nosso coração, isso não quer dizer que eu vá viver com uma pessoa que me faz mal. São duas coisas diferentes, tá? É preciso de um certo nível de pensamento, vamos colocar assim, para compreender ideias que são opostas. Peraí, então eu dou um lugar no meu coração para essa pessoa, mas eu não quero essa pessoa próxima? Sim, são ideias que coexistem. Perfeitamente. Eu sei que... Aí você me fala como você está de horário, Rodrigo, mas de repente a gente já vai ter que concluir daqui a pouco. É o seguinte, tem duas perguntas que eu gostaria de fazer aqui rapidinho. A primeira aqui, ó, já mais focada na parte do dinheiro. Fernanda Bolari pergunta: devido a uma crise financeira... Tem várias Fernandas aí, cara. Várias, o pessoal ficou animado, tô te falando, tem pergunta ao vivo aqui, eu vou fazer a minha esposa também é Fernanda. Então... Olha aí, ó. Então pronto. E Vambora. vou pegar a pergunta aqui da Fernanda e depois vamos a uma pergunta ao vivo aqui do Pirata do Espaço. Muito bem. Fernanda Bolari pergunta: devido a uma crise financeira familiar, onde quase perdemos um patrimônio avaliado em R$700 mil, estou tendo crises constantes de ansiedade. E é necessário voltar ao mercado de trabalho. Isso tudo está me causando, ela coloca entre aspas, gatilhos, por medo de não saber administrar o meu próprio dinheiro. Como é que eu posso me curar desse trauma emocional e me reerguer sem ter medo de passar por novas dificuldades? Aí ela ainda fala que ela reitera, a pergunta é real mesmo, exatamente isso que está acontecendo comigo. Cara, então vamos lá. As nossas emoções, elas dão a dica do que está acontecendo e do caminho para a gente sair do problema. Quando ela fala de ansiedade, medo de não saber administrar, medo de não voltar a passar por essa situação, eu vou dizer o seguinte: na vida, a gente não tem certezas. Para a vida, a gente não tem como se preparar. Porque a única coisa que a gente consegue administrar é a gente mesmo. De que maneira? O que eu vou fazer com as minhas emoções? Como eu vou me comportar a partir das minhas emoções? Porque a emoção e o sentimento, ele dá o tom do que está acontecendo. O corpo é o nosso mestre. Então, Fernanda, a ansiedade, ela te mostra o caminho. E o que está acontecendo aqui? A tua ansiedade está mostrando que você não gostaria de ter que passar por uma situação desagradável, que você não gostaria de ter que lidar... De novo, né? De repente essa ansiedade está tentando protegê-la. É isso que você está falando? Dela passar por isso de novo? Na verdade, a ansiedade fala muito de controle. Eu quero controlar os resultados. Tipo, eu não quero passar por isso de novo. Eu não quero ter que voltar no mercado de trabalho, ter que lidar com situações X, Y, Z. Eu não gostaria. Então, a ansiedade, ela está mexendo, né? Do tipo, eu não quero. Só que a gente precisa de um jogo de cintura e de uma inteligência emocional para a gente encontrar o meio termo. O que seria o meio termo? Tá, eu não gostaria de voltar para o mercado de trabalho. Mas qual é exatamente o mercado de trabalho que eu não gostaria de voltar? Como era o cenário? Tinha pessoas assim, assim, assado. Então eu já sei o que eu não quero. Por outro lado, eu estou tendo esse problema. E esse problema está me fazendo agir. Eu estou dormindo mal. Eu estou ficando ansiosa. Eu estou ficando em dificuldade. Então, como é que eu acho o meio do caminho aqui? Eu já sei que eu não gosto desse lado de um mercado de trabalho assim, 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 assim. Então, será que eu não conseguiria achar um lugar diferente? Será que pensar mercado de trabalho é sempre dessa maneira? Será que eu não acho um meio termo para eu poder agir? Eu entendo que essa ansiedade, ela está me querendo gerar um movimento. Tipo, eu preciso agir, porque
aconteceu essa crise financeira e eu não posso contar mais com isso. Tá? Ou seja, é um movimento. Mas se eu me movimentar, tem que ser dessa maneira? Tem que ser para encontrar um lugar exatamente igual? Percebe? Então, isso é a gente ampliar o leque. A pessoa ela só está vendo duas saídas. Ou é 0 ou é 1. Verdade, interessante. E na vida, cara, o mundo não é binário. O mundo não é 0 ou 1. O mundo não é 8 ou 80. 8 ou 80 é a forma como eu estou enxergando a vida. A terapia, ela vai te ajudar a enxergar um leque de possibilidades. Ver que entre o 8 e o 80, a gente tem aí 73 números. Interessante que você está falando, né? Porque da forma que ela pergunta, da maneira que ela coloca a pergunta dela aqui, de fato parece uma coisa 8 ou 80. Ela fala, volto para o mercado de trabalho. Ou dá certo, ou eu vou me frustrar de novo e ter novos ataques de ansiedade. É isso que eu entendo aqui da pergunta dela. Ou seja, 8 ou 80. Né? Então, mas é por isso que eu falo que isso é um treino, cara. Porque há uma tendência grande das pessoas olharem o mundo dessa maneira. Ou é 0, ou é 1, ou é esquerda. E as pessoas se matam direita, por conta disso, ou é né? bom, ou é mal. Não é isso que leva a pessoa a se matar? Ou a minha vida é maravilhosa, ou é uma merda tão grande que é melhor me matar. Aí já complexo, aí já é um tema de uma live. Mas exato. assim... Mas quando a pessoa ela tá lá se preparando para se matar, planejando, ela tem a certeza, a convicção que a vida dela tá uma merda, de repente tá uma merda mesmo, mas é esse pensamento tudo ou nada, é isso que eu quero falar, né? É o tudo ou nada. Cara, são muitas possibilidades. E aí é um tema vasto, mas a pessoa pode fazer isso para ferir alguém. Muito bom, Rodrigo. Excelente, muito interessante. Olha, mais uma perguntinha aqui do Pirata do Espaço, uma pergunta financeira. Você me fala aí, que eu tô de olho no seu horário também, se você tiver que sair rapidinho, depois a gente retorna aí. Não quero deixar nada aberto não, mas tá muito bom. Legal. Pirata do Espaço pergunta ao vivo no YouTube. Doutor Mesquita, quais são as causas emocionais ou comportamentais que levam uma pessoa a gastar mais do que ganha? E como posso desenvolver uma relação mais saudável com o dinheiro? Cara, pergunta muito ampla aqui, né? Eu tô trazendo uma perspectiva de psicoterapia, né, que leva em consideração o cenário, o contexto. Então, como é uma pergunta muito ampla, a resposta ela vai ser também muito ampla, né? A gente precisa, na verdade, investigar aqui o que está acontecendo na vida da pessoa, o contexto familiar dela, para a gente poder entender e dar uma explicação, né? Porque, assim, dentro da psicoterapia, o porquê é a última coisa que a gente investiga. Eu vou entender como isso acontece, em que momentos acontecem, justamente para gerar consciência à pessoa. Porque quando a gente está falando aqui de uma questão de perda de controle. Perfeito. Né? Porque se eu tivesse autocontrole, eu iria avaliar, peraí, eu recebo X, eu tenho que gastar menos de X. Então tem uma impulsividade aqui, né? Ou seja, 90% das pessoas passam por alguma coisa aí. Porque 90% das pessoas são assim, elas gastam mais do que ganham. Então, eu quero trazer um ponto de vista que existe uma impulsividade. Se 90% das pessoas são assim, isso pode ser dentro da perspectiva sua, por exemplo. Porque eu não poderia dizer que dentro do meu público que eu conheço, 90% das pessoas são assim, né? Não, gastam mais do que ganham. Eu tô falando dos números da parte econômica. A maior parte das pessoas são devedoras do que poupadoras. Então, assim, isso é 90%. Então, mas eu acho que isso vai variar de acordo com um grupo ao qual você faz parte, né? Sim. É o contexto. Sim, eu quero trazer aqui justamente a questão do contexto. O que eu posso falar... Não, e praticamente, e o que você tem a preocupação também, eu vejo, é de ver assim, por que essa pessoa está gastando mais do que ela ganha, né? Porque aí cada caso é um caso, não é isso que você está querendo dizer? Não, eu tô querendo dizer que o porquê é a última coisa. Porque, tipo assim, o que vai adiantar eu chegar para a pessoa, porque você faz isso, falta sua mãe, seu pai, não sei o quê. Então na prática terapêutica, o caminho importa mais do que... Eu falo assim, descobri o porquê.
É uma parte do O quebra-cabeça. porquê ela é a última coisa. Porque o mais importante é o como, é o para quê. Porque isso gera consciência. Para que você está fazendo isso? Para que você está gastando mais do que você tem? A pessoa, quando ouve um para quê, ela fica assim, para quê? Para quê? Tem um para quê. Para quê é finalidade. Com qual finalidade você faz isso? Pô, isso coloca a pessoa para pensar. Porque o porquê, cara, ele coloca a gente numa roda de justificativa. Ah, é porque o meu pai ou minha mãe. Caramba, Rodrigo, muito bom, muito bom, muito bom. Dane-se isso. O argumento contra os psicanalistas. Não, eu gasto muito Eu me porque. importo com, assim, eu me importo com o É, porquê. A questão é o contexto. E o contexto, cara, é ensinar as pessoas a pensarem. O porquê muito ele é interessante. importante. Só que o porquê eu chegar e falar, ô pirata, você faz isso por causa disso, disso, disso. Não conheço a vida dele, sabe? O que eu posso dizer é, gastar mais do que ganha pode ser uma inconsequência? Pode. Mas se o cara está com uma pessoa doente na família e ele precisa reunir mais dinheiro do que ele recebe para cuidar daquela pessoa. Para quê? Para quê? Não é isso? Você Pô, está falando para é quê? um para quê? Então, aí eu vou lá e vou dizer, ah, não, porque essa pessoa é inconsequente. Não, pô, o cara tá com uma pessoa doente, você não faria igual? Eu faria. Para salvar uma pessoa que eu amo, eu faria. Então é o contexto. A gente precisa ter contexto. E isso é a gente pensar, cara. Pensar cada situação como única. Perfeitamente. E isso é o Perfeitamente. quê? Para eu pensar cada situação como única, eu tenho que estar no meu estado de presença, onde eu tenho o poder da escolha. Eu não estou fazendo isso por impulso. Como tem uma ânsia interna aqui para eu cuidar do cachorro. Não, eu cuido do cachorro porque eu gosto de ter cachorro. Eu gosto do animal. Me faz bem, é uma troca boa, uma troca saudável. Entendeu? Preenche, colore o meu dia, colore a minha casa. É uma alegria ter isso aqui. Sacou? Eu escolho. Então, a pergunta geradora de consciência que eu faço para as pessoas é: você está presente? Você está escolhendo? Porque se você não está escolhendo, você não é o senhor da sua vida. Você está agindo por impulso. Então vai ter uma feridinha aí lá no fundo. Perfeitamente. Rodrigo, me diga uma coisa. Se eu não me engano, a gente está em cima do seu horário aí, você tem que sair logo em seguida. Como é que as pessoas podem te encontrar? Fala assim, poxa, como é que eu posso entrar em contato com Cara, o doutor Rodrigo Mesquita? meu site está aí para trazer informações sobre mim, como eu trabalho, enfim, a minha bagagem. Psi, de psicólogo, né? psirodrigomesquita.com.br www.psirodrigomesquita.com.br. Perfeito. E também, pessoal, vocês podem achar aqui na descrição do canal, não somente o site dele está aí na tela, você pode tirar um print agora, ver se está correto o seu site aí, psirodrigomesquita.com.br. Isso aí, isso aí, isso E aí. também tem um e-mail no Gmail, caso você queira entrar em contato, não é isso? É Tem o rodmesquita@gmail. meu WhatsApp, né? A pessoa entra ali, vai Perfeito. ver o meu WhatsApp, clica ali, Então, conversa pronto. comigo. Então, pronto. Mas através do Eu site você vai achar respondo aí. com o maior prazer, certo? Eu sou a favor de uma psicoterapia humanizada, então eu presto todo o seu suporte, né, para tirar dúvidas, para a pessoa minimamente me conhecer, porque a psicoterapia ela só existe com entrega. E a gente não sai abrindo o nosso coração para qualquer pessoa, certo? Então, o ambiente da psicoterapia é um ambiente seguro, onde não há julgamento, onde a gente ouve com o coração e com a alma. Isso é muito importante, cara. Eu falo isso porque a gente tem de tudo. A gente tem pessoas boas e ruins em qualquer profissão. Então, escolha bem quem vai te ouvir. Perfeitamente. Então, pessoal, vou ficando por aqui com essa transmissão. O Rodrigo está super convidado para retornar aqui para fazer mais Com um. certeza. Eu queria dizer, cara, que o teu público, um público maravilhoso, excelentes perguntas de pessoas que estão correndo atrás, que se interessam por saúde mental, por saúde emocional, e é isso que faz a diferença na nossa vida,
em termos de prosperidade. A gente só vai até onde a gente se permite ir. E com a terapia, a gente expande os nossos limites. Perfeito. E olha, tem muito mais perguntas. Fui a metade das perguntas. Cara, aí. a gente volta num outro momento. É um prazer estar contigo, com um amigo aí do coração. E vai ser um prazer. Então pronto. Pessoal, vou ficando por aqui. Quero agradecer ao doutor Rodrigo Mesquita. Terça-feira que vem, à noite, nós teremos aí mais uma transmissão. E pode aparecer uma outra transmissão aí, que agora é um momento quente de eleições aqui nos Estados Unidos e também no Brasil. Então tem muita coisa aí de dinheiro, de macroeconomia para a gente falar. E como se preparar psicologicamente, como você viu aí. O cachorro manda nela, o marido manda nela, o outro tem que comprar ração para o marido. Cada caso diferente. Então, a pessoa tem que se organizar para ela conseguir aí ter uma prosperidade financeira. Pessoal, vou ficando por aqui. Quero agradecer ao doutor Rodrigo Mesquita. Meu nome é Paulo Nidek. E até a próxima. Obrigado, pessoal. Um abraço. Beleza, não estamos mais ao vivo, mas estamos na nossa sala fechada. Cara, foi muito maneiro. Foi no improviso.